Oi, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos estudar produção de texto e resolução de problemas. Então, pegue aí os seus cadernos, que nós vamos fazer todas as atividades no caderno, porque você não tem esse material impresso aí. Começaremos com produção textual a partir de quadrinhos. Então, nós vamos ver como é que podemos fazer o que? Uma produção de texto baseado numa história em quadrinhos. Nós vamos ler juntos, vou explicar para vocês e depois vocês vão fazer a produção textual de vocês. Então, para começarmos, acompanhe a leitura aí na sua telinha. Vamos ler uma história em quadrinhos e, em seguida, vamos escrever a mesma história em prosa. Lembre-se de que as características de um texto em prosa são: primeira característica que eu trouxe aqui para vocês, o narrador inicia a história, conta as ações de cada personagem e também o fim da história. As falas de cada personagem devem ser iniciadas por parágrafo e travessão. Os sinais de pontuação final devem ser usados de acordo com a expressividade desejada. E é necessário dar um título. Então, o que nós vamos ver no slide a seguir, na historinha a seguir? Nós vamos ler juntos uma história em quadrinhos e, em seguida, como ficou essa mesma história em quadrinhos escrita em um texto em prosa. Na história em quadrinhos, não há necessidade do narrador. Por quê? Em cada cena que nós vamos acompanhando a leitura da história em quadrinhos, existe a imagem do personagem e o balão de fala. Então, você já sabe que é aquele personagem que está falando, que é o próximo personagem que está respondendo, e você consegue entender a história completa. Num texto em prosa, não. Nós precisamos aí do início, da introdução de um narrador. Depois, em cada fala dos personagens, quando existe o diálogo, e nesse nós vamos ver que tem o diálogo entre os personagens, então você precisa usar o quê? A pontuação adequada. Para quê? Para o leitor saber quando um personagem falou, quando o outro respondeu. Como nós sabemos isso? Através da pontuação. Num texto narrativo, que é o que nós vamos transformar, o texto em prosa, ele vai precisar do quê? Do travessão, para demonstrar a fala do personagem. Outros sinais de pontuação no final de cada frase para mostrar a expressividade. E assim nós vamos ver aí as características agora. Lembrando, você precisa também criar um título, tá bom? Então vamos ver juntos esse modelo que eu trouxe para vocês. Então acompanhe a história em quadrinhos aqui. Nós temos os personagens, a Mônica, a Magali, o Cebolinha e o Cascão. Então eu vou ler a história como ela está aqui nos quadrinhos. Acompanhe aqui comigo. Vai com calma, tá bom. Ô, Mônica, quer trocar de cliente? O Cebolinha só tem 5 fios de cabelo, não dá para pentear. Oba, então eu estou dispensado, né? De jeito nenhum. Agora sou eu que vou pentear o seu cabelo. Oh, não. Ei, o que é isso? Shampoo. Piorou. Percebam que eu fui lendo os balõezinhos, seguindo aí a fala de cada personagem. Algumas cenas não tinha fala, mas pela imagem nós conseguimos entender o que aconteceu. Por exemplo, nessa imagem que eu estou destacando aqui para vocês com o meu ponteiro, olha a expressão do Cebolinha quando a Mônica jogou o shampoo e está esfregando o seu cabelo. Não precisa ter fala nenhuma, mas nós conseguimos entender o que aconteceu pela expressividade, pela fisionomia do personagem. A gente consegue perceber como ele ficou. E no final também. Olha lá, a decepção da Mônica, porque o cabelo não ficou melhor. E a decepção também do Cebolinha, que assustou, né? Ao ver o seu cabelo daquela maneira. Agora nós vamos ver a mesma história, só que nós reescrevemos em prosa. Lembra do que eu falei agora há pouco? O texto em prosa nós começamos com o título. Então, como aqui eles estão, a Mônica e a Magali estavam brincando de salão de beleza. Então, elas estavam tentando pentear o cabelo aí do Cascão e do Cebolinha. Então, qual é o título que poderia ser? Aqui é uma sugestão, poderíamos ter criado outro título de acordo com o texto, mas o título que nós criamos foi esse. Penteando ou despenteando? Agora acompanha como vai ficar a leitura do texto em prosa.
Mônica e Magali estavam brincando de cabeleireiras e chamaram o Cascão e o Cebolinha. Mônica tenta pentear o cabelo de Cascão, mas ele reclama. Vai com calma. Tá bom, responde Mônica irritada. Magali estava tentando pentear o Cebolinha, mas perguntou para Mônica. Mônica, quer trocar de cliente? O Cebolinha só tem 5 fios de cabelo, não dá para pentear. Oba, então estou dispensado, né? Fala Cebolinha saindo da cadeira. Mas ele é agarrado por Mônica que diz, de jeito nenhum, agora sou eu que vou pentear o seu cabelo. Oh, não, reclama Cebolinha. Mônica lavou o cabelo dele com muito shampoo, secou e quando terminou, viu que os fios de cabelo ficaram virados para baixo. Decepcionada, Mônica diz, piorou. Então, vocês perceberam? Olha o primeiro parágrafo. E essa é outra informação importante. Num texto em prosa, precisamos dar os parágrafos. Então, olha aqui, no meu primeiro parágrafo, é a fala no primeiro e no segundo parágrafo. São falas de quem? Do narrador. Então, aí o narrador, ele deu a introdução da história, para nós entendermos qual era a situação inicial e só depois começou o diálogo entre os personagens. Lá no final, no penúltimo parágrafo, também teve o quê? A finalização do narrador, quando ele explica que a Mônica lavou o cabelo com muito shampoo, mas mesmo assim não adiantou. E aí no final terminou com a fala da Mônica, quando ela diz que piorou. Mas nós conseguimos entender por que piorou. Como que nós entendemos? Pela fala que teve do narrador no penúltimo parágrafo. Então percebam como é importante a fala do narrador em vários momentos aqui do texto em prosa. Então agora você vai ver outra história em quadrinhos para você fazer a sua produção de texto baseado nesse modelo que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Então olha aqui, ó. Agora é a sua vez. Leia a história em quadrinhos abaixo com as personagens Magali e Dudu e reescreva em seu caderno em um texto em prosa. Você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de explicar, só que agora é outra história em quadrinhos. Agora os personagens são apenas dois, a Magali e o Dudu. Então eu vou ler para vocês a história como ela está aqui, em quadrinhos. Acompanhe aqui o meu ponteiro que eu vou mostrando onde é que eu estou lendo em cada parte. Então começamos aqui, olha o cenário onde eles estão. Por que você precisa olhar esse cenário, onde parece que eles estão? Porque você vai introduzir, quando você for reescrever em prosa, você vai introduzir essa história com uma fala do narrador. Então, percebam aqui onde eles estão, como pode ter começado essa história para você colocar essa fala do narrador. Então, o Dudu chegou e falou assim para Magali, vamos apostar uma corrida? Claro, até onde? Que tal até aquela árvore? É muito perto, vamos até o campinho? Não, vamos correr até o parque. Que parque? Aquele lá longe. Ainda não estou vendo. Aquele lá onde tem um homem vendendo sorvete em frente. Ganhei! E olha a expressão de susto do Dudu. E para quem conhece a história da personagem Magali, sabe por que ela ganhou. Ela não estava enxergando onde é que o Dudu queria chegar. Ela não conseguia ver aquele lugar onde o Dudu estava mostrando. No momento, aqui nesse balãozinho do Dudu que eu estou mostrando, olha, quando ele diz assim para ela, aquele lá onde tem um homem vendendo sorvete em frente. Olha a expressão da Magali, como ela ficou animada. E aí ela saiu que nem um raio correndo e já gritou, ganhei. E aí, como você sabe, as características da Magali, a Magali é uma personagem que adora comer. A principal característica da Magali é ser comilona. Então, com certeza, foi um incentivo para que ela ganhasse essa corrida para chegar lá onde tinha um homem vendendo sorvete. Então, agora você vai fazer toda a reescrita desse texto. Não é um texto grande, não é uma história grande, usando aquelas características que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Título, parágrafos, pontuação, a fala do narrador. E aí você vai ter um texto em prosa baseado nessa história do Dudu e da Magali. Bom trabalho para vocês. Mãos à obra, como eu disse, ó, pegue o seu caderno para escrever a história em quadrinhos, transformando-a
em um texto em prosa. Só para lembrá-los, eu trouxe aqui, que você no seu caderno vai colocar primeiro o título, tá? Nós precisamos começar lendo a história com o título. E aí você dá continuidade à história, a narrativa começa e dá continuidade à sua história, né? Baseado no texto em quadrinhos que acabamos de ler. Chegamos agora na matemática. Hoje também nós vamos ter a parte da matemática. Vamos lá? Para começarmos a matemática de hoje, eu trouxe aqui para nós recordarmos as 4 operações. Nós vamos começar com a adição, certo? Eu trouxe o modelo de adição aqui e vocês vão acompanhando a explicação, só para relembrar. Eu sei que vocês já sabem fazer as 4 operações, mas é sempre importante a gente estar recordando. Então, nós vamos fazer a adição. 12.344 mais 5.361. Pronto, olha o sinal da conta, porque é muito importante colocarmos o sinal da conta. Começamos sempre pela unidade. Então, aqui na unidade nós temos 4 mais 1, 5. 4 mais 6, 10. Não podemos colocar 2 algarismos na mesma ordem. Então, fica o 0 na dezena e o 1 vai lá na centena. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 3, 7. 2 mais 5, 7. 1 mais nada, 1. Pronto, finalizamos a nossa adição. Agora, a subtração. Então, nós vamos fazer a subtração. 9.873 menos 4.258. Começando também pela unidade, sempre pela unidade. Só que nesse caso, lembra que eu falei para vocês em outras aulas? A gente precisa conversar com a conta, a gente precisa entender a conta quando vamos começá-la. Então, a gente começa aqui na unidade. E aí já percebemos que tem 3 para tirar 8. E aí aquela perguntinha, 3 dá para tirar 8? Não dá, porque é menor. Então, nós temos que fazer a troca. Aqui na dezena tem 7. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar. Nós vamos riscar 7 dezenas, deixa apenas 6 e troca uma dezena por 10 unidades. Quando eu passei 10 unidades para a ordem das unidades, eu fiquei com 13. Agora dá? Agora dá. 13 menos 8, ou 8 para chegar no 13, 5. Na dezena eu tenho 6 para tirar 5. É possível? Sim, sobra 1. Na centena, 8 menos 2, 6. E na unidade de milhar, 9 menos 4, 5. Terminamos a nossa subtração. Multiplicação. Então, nós vamos multiplicar 32 por 15. Então, nós vamos fazer 32 vezes 15, ou podia ser ao contrário, isso na multiplicação pode acontecer, fazer 15 vezes 32, que o resultado é o mesmo? Poderíamos também, é a mesma coisa. Aqui nós vamos começar com o 5, que está na unidade. Então, vamos fazer 5 vezes 2, 10. Eu não posso colocar o 10 aqui na unidade, então eu coloco o 0 e sobe o 1 na dezena. Agora, nós vamos multiplicar 5 vezes 3, que dá 15, mais 1 que subiu, 16. Como não tem mais nenhum algarismo aqui, eu já coloco 16 direto lá embaixo, certo? Pronto, já multipliquei a unidade, que era o 5. Agora, nós vamos multiplicar a dezena, que é o 1. Como é uma dezena, ele vale 10. Lembra que eu já expliquei para vocês? Quando começamos a multiplicar a dezena, aqui embaixo, na ordem das unidades, eu coloco o sinal de mais. Ou também, como eu falei para vocês em outra aula, poderia ser o 0. Eu prefiro colocar o sinal de mais, mas você pode também colocar o 0. Por que o 0? Porque o 1 que nós vamos multiplicar agora, na verdade, ele não vale 1. Ele vale 10. O valor posicional é 10, porque ele está na dezena. Mas quando eu já coloco o 0 ou mais aqui na unidade, eu multiplico como se ele fosse apenas 1. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E agora basta fazermos a adição para finalizar essa multiplicação. 0 mais nada, 0. 6 mais 2, 8. 1 mais 3, 4. Acabamos a nossa multiplicação. E, para relembrarmos também, uma divisão. Então, nós vamos dividir 144 por 12. Lembra que eu falei em uma aula também que nós trabalhamos a divisão? Na divisão, nós vamos começar aqui, ó, o primeiro algarismo que nós temos no dividendo, para vocês lembrarem, o 144 aqui é o dividendo.
O 12 que está dentro da chave é o divisor. Então, vamos perguntar aqui para o 1 do dividendo. 1, com ele sozinho, eu consigo dividir por 12? Não, porque ele é menor. E se eu pegar e juntar com o 4? Agora eu fiquei com 14. 14 dá para dividir por 12? Agora dá. Então, a gente tem que se lembrar quantas vezes o 12 cabe no 14? Esse é fácil. Uma vez só. Então, põe o 1 lá no quociente. Vamos colocar o sinal de vezes para a gente conferir. Então, a gente descobriu que o 12 cabe uma vez só dentro do 14. Vamos conferir? 1 vezes 12, 12. Coloca aqui no dividendo e vamos subtrair. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Olha novamente lá no dividendo. Ainda temos o algarismo 4 para resolver, para dividir. Então, vamos abaixar o 4 lá na direção do último número que acabamos de resolver. Então, agora nós ficamos com 24. E aí, vamos fazer a perguntinha. 24 dá para dividir por 12? Dá porque é maior. Então, vamos pensar, quantas vezes o 12 cabe dentro do 24? 2 vezes. Vamos conferir? 2 vezes 12 não dá 24? Coloco o 24 lá no dividendo e vamos subtrair. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Não tem mais nenhum número para baixar, finalizamos a nossa divisão. Quando preciso for, faça uma tabuada aqui do ladinho, igual eu expliquei nas outras aulas, e aí você vai descobrindo quantas vezes um número cabe dentro do outro para você poder dividir. Percebam como nós precisamos saber tabuada, né, pessoal? Sempre. A atividade 1, resolução de problemas, também faça em seu caderno, porque você não tem em mãos esse material impresso. Então, você vai ler tudo por aqui, pela telinha, pela minha explicação, e vai resolver tudo no seu caderno. Então, a letra A. Dona Mariana comprou uma máquina de costura de R$ 1.000 e já pagou, olha que informação importante, então a máquina custa R$ 1.000, mas ela já pagou uma prestação de R$ 398 e outra prestação de R$ 317. A pergunta final é: quanto ainda falta para ela pagar? Então, olha só, R$ 1.000 é o valor total que custou essa máquina. Ela já pagou, como ela não tinha todo o dinheiro, ela fez um parcelamento. Então, ela já pagou R$ 398 de uma parcela e 317 de outra parcela. A pergunta é quanto ela falta para pagar ainda. Então, faça as contas aí no seu caderno e dê a resposta. Pense bem, porque esse é um probleminha que apenas uma conta não resolve. Então, planeje como é que você tem que executar a conta para depois responder esse exercício, esse desafio. Letra B. João comprou um terreno por R$ 12.500. Está muito barato esse terreno, né, pessoal? Depois de um tempo, ele vendeu esse terreno por menos ainda. Ele vendeu esse terreno por R$ 9.730. Ele teve lucro ou prejuízo? Vamos relembrar o que quer dizer lucro ou prejuízo? Quando uma pessoa tem lucro, é porque ela ganhou dinheiro. Quando a pessoa tem prejuízo, é porque ela perdeu dinheiro. Então, olha só. Quando ele comprou o terreno, ele pagou R$ 12.500. Quando ele precisou vender esse terreno, ele vendeu por R$ 9.730. Então, percebam, ele pagou 12.500 e ele vendeu por 9.730. Então, pensem aí se ele teve lucro, se ele ganhou dinheiro, ou se ele teve prejuízo, que aqui ele perdeu o dinheiro. E além disso, além de responder se foi lucro ou prejuízo, você precisa responder também de quanto foi esse lucro ou de quanto foi esse prejuízo. Letra C. Em uma granja, para quem não sabe, é a criação de galinhas, né, de aves, 228 ovos vão ser colocados em embalagens com uma dúzia. Olha aqui, então são 228 ovos que vão ser colocados em embalagem com uma dúzia. Para quem esqueceu o que é uma dúzia, eu trouxe uma embalagem de uma dúzia aqui para lembrá-los. E eu quero saber quantas embalagens serão necessárias para embalar todos os 228 ovos. Então, vamos planejar, vamos primeiro entender e depois planejar qual é a conta que você vai executar. Então, olha só,
São 228 ovos que vão ser colocados em embalagens com uma dúzia, uma dúzia, uma dúzia, uma dúzia. Então, eu quero saber quantas embalagens iguais a essa serão necessários. Faça a conta. E o último desafio, letra D. Mauro tem 28 figurinhas em seu álbum. Rogério tem o triplo de figurinhas de Mauro. E Paula tem o dobro de Rogério. Esse é um problema que tem várias informações. Então, olha só. Uma dica, vai escrevendo aí no seu caderno o nome de cada criança. Então, aqui, ó, o Mauro, pode escrever aí no seu caderno, ele tem 28. Então, coloca aí, Mauro, 28. O Rogério, você vai calcular porque ele tem o triplo do Mauro. Então, você coloca aí, Rogério, faz a conta do triplo de 28, que é a quantidade de Mauro, e aí você coloca a quantidade do Rogério. E a Paula tem o dobro de Rogério. Então, aí você vai lá, coloca o nome da Paula e calcula o dobro do Rogério. No final, eu quero saber quantas figurinhas tem os três juntos. Então, por isso é importante você ir anotando. Anote o nome de cada um, calcule a quantidade de figurinhas de cada um, porque no final eu quero saber os três juntos. Ok? E para finalizarmos a tarefa de hoje, são operações. Então, você vai efetuar essas operações no caderno, claro, você vai armar cada uma pelo algoritmo usual. Ah, professor, esqueci. O que é algoritmo usual? É aqueles que eu acabei de mostrar nos slides anteriores. Nós não fizemos juntos aqui hoje uma adição, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão? Eu fiz para vocês para relembrar o algoritmo usual das 4 operações. E é através daqueles algoritmos que vocês vão fazer a e a B, que são adições, a C e a D, que são subtrações, a E e a F, que são multiplicações, e a G e a H, que são divisões. Arme todas aí no seu caderno para você chegar à resposta correta. Chegamos ao final da nossa aula, então. Espero vocês na próxima aula. Façam tudo aí com bastante capricho, bastante atenção. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal!